Olá, colegas biomédicos da FUMEC, muito prazer. Eu sou o professor Rafael, diretor e sócio aqui da empresa Ozonibras, uma empresa fabricante de geradores de ozônio. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para participar com vocês, né? Falar um pouquinho sobre a ozonoterapia, a Ozonibras em si, um pouco dos bastidores, né, desse segmento que tem se mostrado tão interessante aí ao longo dos últimos anos, principalmente, né? Aproveito para dizer que estou conversando com vocês aqui da nossa sala de estoque de produtos acabados, né? Depois eu mostro um pouquinho também a sala limpa de produção dos nossos aparelhos. Também o nosso aparelho, deixei separado aqui para mostrar para vocês um pouquinho, né? Falar sobre funcionamento, diferenças técnicas entre os aparelhos que existem hoje no mercado, né? Tudo isso para tentar ajudar vocês, colaborar para que vocês entendam as vantagens, né? Os benefícios da ozonoterapia em si e da atuação nesse segmento, né? Que é um segmento realmente atrativo. Bom, a Ozonibras ela tem 19 anos de mercado, então em abril do ano que vem a gente completa aí 20 anos. Muito antes da ozonoterapia a gente já vinha atuando durante todo esse período em outros segmentos, por exemplo, tratamento de água em indústrias, piscinas, a parte de lavanderias, né? Pessoal que tem aí, tá usando as calças jeans aí, esse efeito de branqueamento, né, ou o efeito de desgaste do jeans para dar aqueles efeitos, né, para tirar um pouco aquela coloração mais escura. O ozônio tem uma ajuda muito grande, né, ele é bastante potente como oxidante, então ele consegue oxidar os pigmentos de cor e deixar um pouquinho mais claro, economizando água, energia e produtos químicos, né. Então a gente vinha já atuando nesses outros segmentos, né. A gente atua também aqui na parte de lar e automóveis, né? Existem geradores de ozônio que são de produção um pouco menor, né? O índice de produção de ozônio, a concentração, que são usados para sanitização de ambientes como esse onde eu estou agora, automóveis, para banho em pets, né? Até para lavagem de hortaliças, verduras, frutas em geral, para tirar odor, né, como um todo. E durante a pandemia, vocês sabem, o ozônio ganhou uma notoriedade muito grande porque as pessoas começaram a entender esse poder oxidante, né, e sanitizante dele, em que ele é capaz de combater vírus, bactérias, né? Não houve ainda um consenso quanto à eficácia sobre o Covid-19 especificamente, né? Ainda carece de estudos, né, para que a gente consiga determinar, por exemplo, a que concentração, durante quanto tempo, o volume de uma área, qual que é o grau de variabilidade de você usar o ozônio a 250 miligramas numa sala de 20 metros quadrados com uma contaminação, mais o gás sendo disperso a uns 3 metros de distância, por exemplo, né? O quão eficaz ele é. E se a gente inverter os parâmetros? E se a contaminação estiver próxima? E se aumentar a dosagem? E se aumentar o tempo de exposição? Então ainda carece desse tipo de análise, né? E aí eu entro nesse assunto que faz bastante parte da atividade de vocês, para que a gente consiga afirmar com toda a segurança que a utilização do ozônio na proporção tal, durante tanto tempo, em casos que a gente consiga descrever um pouco com mais detalhamento técnico, né, é eficaz. Então depende dessa questão científica, né? Bom, então o ozônio cresceu. Eu já aproveito para puxar aí um mito, né? Durante a pandemia nós fomos procurados por empresas interessadas em parceria para fazer aqueles túneis de sanitização, né? Onde teria lá um túnel de 2, 3 metros de largura, mais ou menos, né? De comprimento, aliás, onde as pessoas passariam dentro dele recebendo essa carga de ozônio. E aí, justamente por essa questão técnico-científica, nós recusamos essas parcerias pelo risco de criar uma falsa sensação de segurança nas pessoas, já que
a gente dependia da informação. Poxa, uma pessoa que esteja contaminada ou, né, em algumas partes do corpo contaminadas e passe por esse túnel, será que é suficiente a quantidade de ozônio para realmente matar ali o vírus e ela sair totalmente sanitizada, né, descontaminada do outro lado? Então a gente, não tendo essa certeza, viu que não seria algo ético entrar nesse segmento, e realmente se provou que não era eficaz, né? Você até tem um grau de sanitização, mas não é o suficiente para uma pessoa se sentir segura e falar que está totalmente desinfectada para poder levar aí uma vida normal, né, do túnel para dentro dos estabelecimentos. Mas infelizmente várias instituições acabaram adquirindo isso por preços altíssimos, de 30, 40 mil reais, né? Inclusive órgãos públicos, sem antes ter toda essa segurança científica e técnica, né? Então, já quebrando aí um mito, né? Deixa eu já puxar mais um mito para vocês, né? Já que a gente está falando disso. Vapor de ozônio, né? É um outro mito que o pessoal fala bastante. Tem no Mercado Livre os aparelhos de vapor de ozônio, né? Infelizmente, o ozônio ele reage com altas temperaturas, né? Ele é degradado em altas temperaturas. Então, o que acontece se você eleva a temperatura da água para gerar o vapor? O pouco de ozônio gerado ali vai ser destruído. Então, ele não tem uma eficácia para fazer algum tipo de tratamento, né? Eu mesmo, às vezes, vou no barbeiro. Uma vez eu fui e pedi para o rapaz colocar o tal do vapor de ozônio. Então, você fica sentindo aqui o vapor, né, no rosto, por exemplo. O que acontece o vapor em si, o calor, ajuda a amolecer um pouco os fios, né, abrir os poros. Então você consegue fazer um tratamento por causa do vapor. Mas ozônio mesmo eu virando o nariz em direção à saída de ozônio, que eu que conheço bem o gás há muitos anos, percebi que realmente não tinha nada ali. Mesma coisa a questão dos chuveiros de ozônio, né? Uma vez que você tem que aquecer a água num grau muito alto, não funciona. E as piscinas aquecidas, como que faz? Aí já é um pouco diferente, porque é uma quantidade, uma concentração de ozônio mais alta, canalizada ali num pedaço, né, no encanamento onde a água está passando, já é suficiente para ela fazer a sanitização da água ali naquele ponto. E a água daqui para frente ela já tem um aspecto de pureza muito alto. Então o grau de contaminantes, matéria orgânica em geral, né, já foi oxidada, caiu para quase zero. E aí você consegue ter a água pura dali para frente. E aí eu posso eliminar o cloro? Não, também. Outro mito, né? O ozônio não elimina o cloro. Aliás, eles são ótimos aliados, né? Então, uma vez que você tratou essa água, ela sai limpinha, né, ali no retorno da piscina, mas a partir do momento em que há um contaminante externo, uma pessoa pula nessa piscina com matéria orgânica, fluidos corporais em geral, cremes, entre outros, né, própria contaminação mesmo por bactérias ou vírus, ela contamina novamente a água. Por quê? Característica do ozônio. Depois de 15 minutos, aquela proporção de ozônio que havia de residual na água já caiu pela metade. Então o que acontece? Dali para frente, né, do ponto onde a pessoa nadou para frente, já não tem mais ozônio. Então como é que eu vou garantir que não haja proliferação e contaminação das pessoas dali para frente, né, as outras que entrem na piscina? Precisa ter uma dose de cloro, claro, muito menor do que a dosagem habitual que as academias, escolas de natação ou mesmo residências costumam fazer, né? Uma dosagem menorzinha, digamos assim, de 10 a 30% de cloro do que se jogava antes, né? Só para ter essa ajuda aí na proliferação, não proliferar, né, os micro-organismos, e já ajudar ali até que a água circule novamente, né, pelo sistema de filtragem, seja sanitizada com ozônio novamente. Então você tem essa garantia. Portaria 518 da Vigilância Sanitária, inclusive, que exige esse tipo de tratamento complementar. Joia? Bom, e a ozonioterapia? A ozonioterapia, mais ou menos uns 5 anos, nós recebemos aqui na empresa o contato de algumas pessoas que já atuavam, né, nessa área,
A gente já ouvia falar isso há 15 anos, né? Aqui em São José dos Campos, onde está a nossa sede, é onde fica o Dr. Coimbra, muito famoso, um dos pioneiros, né? Foi já um dos membros fundadores da ABOS, né? Então ele é bem conhecido, já foi aí, fez uma carreira política também bastante relevante, inclusive defendendo o uso do ozônio para fins humanos e veterinários, né? E então a gente já ouvia falar e a gente achava até que uma certa loucura, né? Porque como a gente conhece, ia fazer uma instalação de aparelho, sentia aquele cheiro e no caso dos aparelhos industriais que são muito mais potentes, né? Fabricados aqui, a gente se incomodava e pensava, imagina as pessoas colocando isso dentro do corpo, né? E ainda pelas vias que são colocadas, aí assustou mais, aí poxa, não é possível que a turma está fazendo isso. Aí a gente foi pesquisar um pouco mais a fundo e de 5 anos para cá começou a ocorrer um efeito, né, na sociedade, uma mudança de percepção sobre a necessidade de um cuidado maior com a saúde e as pessoas passaram a procurar mais as práticas integrativas, né, não só a ozonioterapia. Começou lá com o Ministério da Saúde reconhecendo diversas práticas integrativas, né? E trazendo isso para dentro do SUS. Aí esse movimento foi crescendo. Quando falaram de ozonioterapia, Ministério da Saúde, SUS, opa, será que isso funciona mesmo? Será que esse ministro aí não está meio doido, né? Aprovando as coisas aí sem ter um aprofundamento? E aí a gente percebeu que a procura pela ozonioterapia aqui na Ozonibras, né? Por aparelhos, por indicação de pessoas, virou uma bola de neve. Porque antes era mais ou menos assim, quando a gente entrou, a gente ministra o curso de ozonioterapia, né? Vai ter edição, inclusive estamos indo para Cuiabá agora, esse final de semana, São José dos Campos depois e Rio de Janeiro, caso tenham colegas dessas regiões, né? Ou disponibilidade aí para se deslocar, para conhecer um pouquinho mais profundamente essa área. Então a gente ministrava o curso. E aí existia um trabalho muito intenso onde a gente precisava explicar o que é o ozônio, o que é a ozonioterapia, falar desde o comecinho mesmo, o ozônio, quando cai um raio, né, ele parte as moléculas de O2, essa molécula que fica sozinha se junta a outra, esse átomo, né, se junta a uma molécula de O2 e forma o O3, então tinha que fazer o beabá, né? E falar da ozonioterapia, mandar artigos, mandar lá o protocolo de Madrid para a pessoa ir estudando, conhecendo, para convencer a pessoa de que era algo positivo, né? Trazer casos. E hoje isso se inverteu. A gente percebeu de 5 anos para cá, principalmente de 2 anos para cá, com a pandemia, isso se acentuou muito. O que começou a acontecer? As pessoas já vindo até nós perguntando se a gente não tem o contato de alguém no Rio de Janeiro, em Copacabana, que atenda, porque a prima, a mãe, a filha está ali com alguma ferida, por exemplo, uma ferida por diabetes, né? E precisa receber esse tratamento, fazer uma bagging com ozônio. Até os termos técnicos dentro da ozonioterapia as pessoas já estão conhecendo, então isso é uma vantagem muito grande, principalmente para quem está ingressando agora, né? E um pouquinho do histórico, né? Até pouco tempo mesmo, 2 anos, 2 anos e meio, 3, os aparelhos de ozonioterapia, eles não tinham uma categoria dentro da Anvisa para que eles pudessem ser registrados, nem isso existia. Um concorrente nosso, né? A gente sempre ressalta a importância dos outros fabricantes desse segmento também, iniciou um trabalho dentro da Anvisa para poder que a Anvisa trouxesse alguma categoria possível para registro dos aparelhos, por um bom motivo, né? Para que a gente não tivesse aí aparelhos de todos os tipos, chineses em baixa qualidade, dispersos no mercado por preços muito baixos, sem garantia, sem laudo de aferição, gerando um risco para a comunidade. Esse trabalho foi feito, a Anvisa passou a exigir o registro, né? Motivo esse que a gente agora construiu toda essa sala, né, para poder atender esses requisitos. Paralelamente,
a gente percebeu antes somente a área de enfermagem tinha odonto, né? Somente a odontologia tinha lá uma autorização por meio de uma resolução para que os seus profissionais pudessem atuar, mas ainda assim um pouco restritiva, né? Ou seja, pescoço para cima. Aí a enfermagem podia também fazer somente a hidrozonioterapia, que é o borbulhamento do ozônio na água para tratamento de feridas e só. E daí para frente o enfermeiro tem que fazer o restante do tratamento, né? Colocar ali a cobertura, fazer a questão do curativo em si, né? E aí de um tempo para cá, é o que eu comentei, né? 2 anos e meio, os conselhos de classe de enfermagem, fisioterapia, biomedicina, a odonto já estava, né? E como é que chama? Pessoal de farmácia, né? Esses 5, os conselhos de classe deles trouxeram resoluções específicas para que os seus profissionais pudessem atuar na área. Então, ponto para esses profissionais da saúde. Isso fez com que houvesse uma ampliação, né? Claro, falando aqui politicamente, existem frentes que são contra a ozonoterapia, né? Principalmente a questão da medicina, o CFM ainda colocam que carece de artigos científicos e comprovações, né? Então vai ter uma batalha aí longa ainda a ser vencida para que a ozonoterapia realmente ganhe o seu espaço. Outra vantagem, recentemente foi aprovada uma lei nacional, uma lei federal, né, que autoriza a ozonoterapia, portanto, em todo o território nacional, isso no Senado, Congresso, né, e agora ela está sendo avaliada nas comissões, né, Comissão de Seguridade, Jurídica e a parte financeira também lá em Brasília, né. A gente espera aí que até o ano que vem essa lei seja efetivamente aprovada e seja sancionada pelo governo federal. Então isso tudo está acontecendo. E ainda em paralelo, né, mais um paralelo aí, há uns 4 anos a gente foi procurado por um vereador do interior do Mato Grosso, né, aliás, para onde a gente está indo, que me ligou e falou: olha, eu estou aqui usando a ozonoterapia junto com a equinoterapia para tratamento de crianças que têm, né, autistas, no espectro autista. E o meu resultado foi potencializado por meio do uso do ozônio. E eu fiquei tão apaixonado, sou vereador da cidade, queria saber se vocês não apoiam a gente para criar um projeto de lei municipal, aproveitando aí da Constituição Federal, né, que diz que na ausência de uma lei federal e estadual, os municípios têm poder para criar as suas próprias leis, né, orgânicas. E ele fez esse pedido, nós juntamos os nossos... o corpo jurídico aqui da empresa, criamos um projeto de lei e enviamos para ele. E no mesmo ano, poucas semanas depois, foi colocado para votação, aprovação por unanimidade e sanção do prefeito dessa cidade, que é a cidade de Juína, no interior do Mato Grosso. Isso aconteceu, os prefeitos do entorno gostaram e passaram também a apoiar e querer levar isso para o município deles. Então isso ajudou bastante e você percebe que em vários outros municípios a ozonoterapia ganhou repercussão e aprovação também por meio de lei. Então, mais um ponto aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho então do gerador de ozônio, mostrar algumas diferencinhas técnicas rapidamente com relação aos modelos, né? E um pouquinho aqui da nossa sala de produção também, só para vocês conhecerem. Bom, aqui nós temos o gerador de ozônio, né? ZMed, é o modelo que nós fabricamos aqui na Ozonibras. Todos os geradores de ozônio, eles têm essa tabela aqui em cima, né? Que é a tabela de concentrações. Ou ela está explícita aqui em cima, ou ela está internamente, né? Nos aparelhos digitais, a diferença é que ao invés de estar explícita, ela é interna e você tem um painel digital aqui, onde você vai colocando mais ou menos para determinar quantos gamas, né, que é a nossa unidade de medida, você necessita para realizar o procedimento, né? Então a diferença é que esse é um modelo analógico, né? Os modelos analógicos têm uma vantagem com relação aos digitais,
que é você conseguir fazer a regulagem tanto da potência como da vazão com que o ozônio vai sair aqui pelo aparelho, né, na hora de você fazer a coleta. E todos os aparelhos têm a entrada de oxigênio e a saída de ozônio, basicamente isso. Devem ter também o catalisador, né, que é um item que fica internamente nos aparelhos, que tem a função de destruir o excesso de ozônio enquanto você não está utilizando. Questão de registro Anvisa é importantíssimo, né, porque garante a qualidade do aparelho. Os aparelhos vêm 127, 220 volts, tem outros modelos que são bivolt, né, mas basicamente eles têm exatamente essa função. Todos os aparelhos precisam do cilindro de oxigênio também e do regulador de vazão, por onde vai sair o oxigênio e entrar no aparelho para ele converter em ozônio, né? E aí existem algumas vantagens dos digitais também. Uma delas você não precisa da tabela, então no momento de fazer a leitura de um protocolo que diz lá 30 gamas que você precisa ajustar no aparelho. No caso dessas tabelas do analógico, você encontra o 30 aqui e faz um ajuste de potência e um ajuste de vazão, né, no cilindro e no regulador de vazão. No digital, basta apertar o mais ou menos para conseguir regular essa concentração de ozônio. Bom, o que muda principalmente vai ser preço, né? Os digitais, por terem mais eletrônica embarcada, têm um preço maior tanto na aquisição como na manutenção. Então isso vai ter um impacto no investimento para quem está ingressando nesse segmento. Outros itens que eu separei aqui são ventosas, né? Você consegue, como se fosse a ventosoterapia, né? Então esse item aqui você consegue utilizar colocando aqui na pele, produz o vácuo e do outro lado você insere um pouquinho de ozônio, né? Então tem essa possibilidade de uso também. Vamos lá. Existe também o extrator de ozônio a vácuo, né? Esse aparelho aqui, ele é utilizado principalmente quando a gente vai fazer o tratamento por bag. Então a pessoa fez aqui a bag, né? A bag, para quem ainda não conhece, você tem um saco plástico, né? Similar a esse aqui. Esse saco plástico veste o paciente, né? Principalmente os membros inferiores e superiores, onde tem algum tipo de ferida a ser tratada, né? Vestiu. Como que eu faço? Entra com ozônio, ele vai inflar. Esse ozônio fica reagindo ali dentro. Só que depois de um tempo, esse ozônio já reagiu, você precisa retirar a bag. Como que a gente faz? Usa o extrator de ozônio. Para que ele consiga, né, tem aqui a entrada dele, ele tem um catalisador interno também, ele vai extrair o excesso de ozônio de dentro dessa bag e já vai destruir, para que na hora que você desvista o paciente não venha aquele cheiro forte. Outro item é o auricular, né? É um esteto com algumas adaptações para você injetar o ozônio no ouvido. E aqui a jarra de borbulhamento. Alguns fabricantes, ao invés da jarra, tem a torre de borbulhamento para fazer água ozonizada, né? Entre outros líquidos, tanto para consumo como para lavagem de feridas. Então isso aqui é um pouquinho do universo da ozonioterapia. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente consegue depois aprofundar um pouco mais o assunto. A Sônia, se quiser, pode deixar também o meu contato aí para o pessoal que tiver curiosidade, quiser os links também, né? Para se aprofundar um pouquinho mais. E para a gente finalizar, vou mostrar um pouquinho aqui do nosso ambiente. Aqui é a nossa sala de produção e montagem dos aparelhos, né? Divididas por atividade, né? Conforme a montagem vai evoluindo, o produto vai seguindo para outro estágio aqui nas mesas. E aqui um pouquinho da nossa área de estoque de matéria-prima, todos os materiais usados na produção do gerador de ozônio, sempre padronizados, né? Seguindo todos os requisitos que a Anvisa também exige para que você mantenha um índice de qualidade alto, né? Então aqui um pouco da nossa sala limpa, a vista dela de frente, né? O galpão da Ozonibras é bem maior, que tem várias outras áreas, né, que a gente tem aqui também para trabalhar, inclusive a questão dos fotovoltaicos, né?
aqui um pouquinho do nosso escritório, né? Então quem passar por São José dos Campos algum dia desse, passa aqui na Ozonibras também, dá uma ligadinha, manda uma mensagem para vir tomar um café com a gente. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de um tour aqui virtual pela empresa. Parabéns mais uma vez aí aos colegas biomédicos. Um forte abraço, espero encontrar vocês em breve.